Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus continue sobre nós. Nós iremos dar início à nossa EBD virtual e hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título O Cristo Cósmico. Eu creio que esse título assustou muitos dos nossos irmãos, mas no decorrer da lição, eu creio que todos entenderam a intenção do autor, não é isso? Então nós iremos orar pedindo a direção de Deus para tudo que nós iremos fazer neste momento aqui, estudando a lição de número 4. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de podermos estar reunidos de forma virtual para estudarmos a tua palavra, Senhor. Queremos pedir a tua iluminação, queremos pedir a tua direção. Ó Deus, abra a nossa mente e o nosso entendimento. Esta é a nossa oração que nós a te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Então a lição que nós estaremos estudando é a lição de número 4, e o título da nossa lição é O Cristo Cósmico. O texto bíblico que o autor separou para estarmos lendo é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou repetir. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Cristo cósmico. Como eu fiz na semana passada, eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, pudesse acompanhar aí na tela o cursor, tá? Porque, como eu tenho feito, eu não estou lendo toda a revista, mas estou apenas destacando algumas partes que eu acho interessante para a nossa conversa e também para que o vídeo não venha ficar muito grande, porque senão vai pesar tanto para eu enviar para o YouTube, quanto para você manipular aí no seu computador, no seu smartphone. Então vamos acompanhar aqui. Quero começar pela introdução do autor, tá? Então acompanhe comigo aí. A obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que nossas igrejas costumam abordar. Ele é mais que o Salvador das almas e das pessoas. É o Senhor do universo, o Criador da nova ordem de Deus. Então o autor, ele começa aqui na introdução dizendo que a obra de Cristo, na sua vinda, na sua morte na cruz, vai muito além da salvação do ser humano, da salvação do homem. É uma obra muito mais completa e complexa, ok? Então o autor continua aqui. Em Efésios, Paulo fala do mistério, da vontade de Deus que não fora revelada antes, mas agora Deus uniu judeus e gentios. Aí ele cita Efésios capítulo 3, do verso 5 até o verso 7. E eu vou ler aqui para os irmãos. Efésios 3, de 5 a 7, diz assim a palavra do nosso Senhor: O qual em outras gerações
não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. O autor citou Efésios 3, 5 a 7. E todas as coisas, acompanhe comigo aí o cursor, e todas as coisas, tanto no céu quanto da terra, hão de convergir em Cristo. Aí ele cita Efésios capítulo 1, 9 e 10, que eu vou ler para os irmãos. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, nas dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Tudo começara nele, tudo começou com ele, segundo João 1,3. Ele tem uma dimensão cósmica. Quando nós falamos em dimensão cósmica, cósmico é um termo que designa o universo em seu conjunto, tanto a estrutura universal em sua totalidade, desde o micro ao macrocósmico. Então, a obra de Jesus na cruz, ele veio para fazer uma organização, reorganizar o caos que foi provocado por causa do pecado no Éden. O pecado no Éden não atingiu apenas a raça humana, mas o pecado no Éden atingiu toda a obra criada. Então, por isso que o autor escolheu esse título, o Cristo Cósmico, porque não foi apenas pensando na raça humana, mas pensando em todo o planeta Terra, em toda a obra criada. Ele continua aqui, ó. Este mistério é manifesto pela Igreja aos principados, potestades espirituais. A Igreja ensina as potestades o mistério de Deus, que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. Em Cristo, isso é muito interessante nós analisarmos essa questão aqui que o autor está colocando. Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. Pelo que? Aí ele cita 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Criatura é o grego ktisis, que em Romanos 1,20 refere-se ao mundo criado. Seu sentido em 2 Coríntios 5,17, que nós acabamos de ler. É mais que moral. Então, o nova criatura, né, se alguém está em Cristo é nova criatura, é muito mais profundo do que a questão moral de ser um novo homem, mas ser uma nova criatura
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que o autor fala aqui. Não é se alguém está em Cristo, não bebe, não fuma, não adultera. É cósmico. Se alguém está em Cristo, faz parte do novo mundo de Deus, uma nova criação. É algo que vai muito além do que a nossa mente ou imaginação possa mensurar. Nós, a igreja, olha que coisa linda, irmãos, acompanha aí o cursor, tá? Nós, a igreja, somos o início do novo mundo que Deus está criando. Não apenas novo povo ou nova raça, mas novo mundo. Acompanhe comigo aí no cursor, tá ok? Então cá embaixo, olha aqui onde eu estou, tá? Mas o novo homem e o novo mundo surgem em Jesus. É obra divina em Cristo, não humana. Então é interessante nós analisarmos isso, porque muitas pessoas levantam a bandeira dizendo: eu sou uma nova criatura em Jesus porque eu estou na igreja, porque eu parei de beber, porque eu parei de fumar, parei de me prostituir, parei de roubar, para ir. Amém, tudo bem. Mas a obra de Cristo foi muito mais além do que apenas nos livrar dos vícios, das coisas deste mundo. A vinda de Jesus, a sua morte na cruz, seu sacrifício, foi para organizar ou fazer novo tudo o que o pecado bagunçou, tudo que o pecado destruiu. Jesus veio trazer uma nova forma ao caos instalado pelo mundo. No primeiro tópico, o autor coloca o título de Cristo, autor e sustentador da criação. E ele começa dizendo, acompanhe aí comigo: o pecado alterou as relações do homem com Deus. Ele cita Gênesis, capítulo 3, 10 e 11. E você sabe, todos nós sabemos, que a intimidade do homem no Éden com Deus era maravilhosa, era tremenda. Não é isso? O pecado alterou as relações do homem com Deus, Gênesis 3, 10 e 11, com o próximo, Gênesis 3, 16, e com a natureza, Gênesis 3, 17 e 18. Ele teve uma dimensão cósmica. O bom mundo de Deus, Gênesis 1, 31, foi desordenado. O mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus. Qual é o mundo ideal de Deus? O mundo ideal de Deus é o Éden, ou foi o Éden, aonde tudo estava harmonizado, o homem consigo mesmo, com o seu próximo e com a própria natureza. Ali é o mundo perfeito. Quando o pecado entrou, ele desorganizou tudo isso. Tudo isso começou a acontecer por causa do pecado. Acompanhe comigo aqui. A ideia em Éfesos e Colossenses é que Deus está refazendo o mundo, incluindo aí a nossa relação uns com os outros e com a natureza. Aqui embaixo, acompanhe aí o cursor que eu estou movendo para você. O Cristo de Efésios está assentado nas regiões celestiais, Efésios 1, 3. Ele é Senhor deste século e do século que há de vir, Efésios 1, 21. Aí o autor nos dá uma explicação técnica.
quanto à palavra século. Olha o que ele diz: século é o grego aion, que significa mais que 100 anos. Significa uma ordem, um tempo, uma ideia, uma era. Cristo é Senhor desta era e da era que há de vir. Tudo isso foi por ele e para ele. Colossenses 1, 1 a 17. Olha aqui embaixo, acompanhe comigo. A queda, o pecado, afetou. E Jesus veio reordená-lo. Sua obra inclui recolocar o mundo material em ordem. Então, a obra de Jesus na cruz, a vinda de Jesus, o seu sacrifício, não foi apenas salvar o homem da perdição eterna, mas foi reorganizar todo este caos ocasionado pelo pecado. Acompanhem comigo. Ele não é apenas o salvador pessoal do indivíduo, mas o Senhor cósmico de todas as coisas. Podemos confiar num Salvador que tem poder sobre o tempo, as pessoas e todo o universo. Como diz um de nossos cânticos: quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. O Filho é o Rei do universo. Que coisa linda, meus irmãos. Coisa maravilhosa. A obra de Jesus foi mais ampla. Nós, como igreja, muitas das vezes resumimos a obra de Jesus apenas na salvação do homem, em o livrar o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas a obra de Jesus foi muito maior. No segundo tópico, que o autor dá o título de O Novo Mundo de Deus, ele começa: embora bem sustentada em Paulo, esta ideia não foi inventada por ele e não é estranha aos demais autores da Bíblia. Lemos na visão de João: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, 5. Agora vem o novo mundo que Deus está criando em Jesus. Agora vem o novo mundo que Deus está criando em Jesus. No final da Bíblia, em Apocalipse 22, quando a obra de Cristo chega à sua consumação, o Éden está de volta. Em Gênesis 3, o homem foi expulso. E em Gênesis 22, é readmitido. Tudo o que perdeu na queda, recupera em Cristo. Reaparece a árvore da vida, Apocalipse 22, 2. Seus frutos são para alimento e as folhas para a saúde. A consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda nos tirou. Olha que coisa linda. Quando, Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no Éden e afastou o homem de Deus, se você lê Gênesis 3 bem devagar, de forma detalhada, você vai entender que o caos foi tornado, o caos se criou ali em Gênesis 3. E o caos que atingiu tanto a humanidade que estava em Adão, quanto ao planeta Terra, a obra criada. Então, quando Jesus veio, ele veio restabelecer, ele veio reorganizar, ele veio
novamente promover a reconciliação do homem com Deus, mas também organizar todo esse caos. O que perdemos com a queda nos é devolvido em Cristo. O mundo, o novo mundo, traz uma natureza totalmente benéfica. Água, alimento e saúde, as perfeitas provisões de Deus, a razão é porque agora as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Cristo refez o mundo. Terceiro tópico, que tem como título: qual é o nosso lugar neste novo mundo? A pergunta: qual é o nosso lugar neste novo mundo? Efésios 1, 22. Vemos que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, inclusive as do mundo vindouro. Efésios 1, 21. E ele as deu à igreja. Isto é fantástico. Igreja, olha só, acompanhe comigo, uma coisa que temos falado muito neste tempo de pandemia, neste tempo de isolamento social. Olha só o que o autor está falando, olha aqui, ó. Igreja não é o lugar onde vamos, não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais, é fazer parte do novo mundo de Deus, sendo a ponta de lança, mas é também reinar com Ele. No momento, a igreja é militante. Um dia ela será triunfante. Isto todos nós sabemos. Mas triunfante de quê? Olha que coisa importante que o autor está nos trazendo aí, acompanhe comigo. Olha, o cursor estou movendo aí para você acompanhar. Mas a igreja será triunfante de quê? De problemas e de lutas humanas, das contrariedades deste mundo? Não. A igreja será triunfante sobre o poder do mal e o caos do mundo. Por fim, em Lucas 10, 19, ela recebeu poder para pisar escorpiões, símbolo do mal. A igreja será vencedora sobre todo poder maligno. Sua vitória será global. Por isso o autor colocou o título O Cristo Cósmico. Não será apenas sobre a questão da vida eterna do indivíduo, mas o restabelecimento da ordem. Acompanhe aqui, olha só. Acompanhe o cursor aqui, estou movendo para que você possa acompanhar comigo. Nosso triunfo não é apenas para esta vida, mas é para a nova ordem de Deus, para o novo mundo que o Cristo, Senhor do Universo, está criando. Ela desfrutará deste novo cosmo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o primeiro mar já não existe. O autor está citando a fala de João em Apocalipse 21, 1. A salvação é mais que libertação do fogo eterno, é identificação com o Cristo e lugar de honra no novo mundo do Senhor. Nós o desfrutaremos. Em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8, 37. Que maravilha, irmãos, esse terceiro tópico. A igreja é militante neste tempo, mas será triunfante sobre o mal, sobre o caos,
sobre tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? Então isso é muito importante que tenhamos em mente que a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus, a vinda de Jesus não foi apenas para nos livrar do fogo eterno, mas foi para trazer ordem, para restabelecer tudo o que havia no Éden. A harmonia do homem para com Deus, do homem para com a obra criada do nosso Senhor. Para pensar em agir, nós temos aqui 3 pontos importantes. E o primeiro, o pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus e com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, pois ele traz perturbação na ordem que já é frágil. Eu quero frisar aqui, eu quero chamar a sua atenção no que o autor está falando. Cada crente deveria fugir do pecado. Segundo, a obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor. 1 João 3,8. E ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta de lança deste projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do mundo de Deus. Terceiro, acompanhe comigo. Esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas cósmica, com estes elementos se desfazendo e um novo mundo chegando. 2 Pedro 3, 10 a 13. Sim, nós esperamos não apenas um novo céu, mas um novo universo, um novo mundo em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá. Apocalipse 21, 3 e 5. E aí eu termino com a fala do autor, que é uma fala linda. Cristo foi preparar-nos lugar, não um quartinho, mas um novo mundo. Que maravilha, irmãos, que conforto saber que a obra de Jesus não se resumiu apenas em salvar a todos nós da perdição eterna, mas de restabelecer aquilo que o pecado destruiu a partir do Éden. Na próxima semana nós iremos estudar a lição de número 5, que tem como título Jesus, a mão amiga de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, ó Deus, por esta lição. Muito obrigado, ó Deus, porque a obra de Jesus, ela foi universal, ela foi completa. E muito obrigado, ó Deus, por entendermos. Muito obrigado, ó Deus, pela obra deixada pelo pastor Exaltino. Quero pedir a tua bênção para a sua família neste momento e para a tua igreja que está reunida estudando a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até semana que vem, lição número 5, Jesus, a mão amiga de Deus. Deus nos abençoe, um forte abraço, amém, tchau.